Vocês estão enxergando a tela aí? Acho que ainda não, né? Bom, vamos lá. Continuando ainda a parte de conceitos básicos aí, dessas variáveis fundamentais da, da teoria das filas, essa figura eu já tinha apresentado ela para vocês já, é, que é que é uma representação aí da nossa fila, né, do nosso sistema que está em fila, né. Então, deixa eu pegar. Então, quando a gente olha para esse sistema, né, ele tem um processo de chegada, ele tem os seus clientes que vão entrar numa fila, né, e com o objetivo de passar por um atendimento, né, por um servidor. No caso desse sistema aqui que a gente está exemplificando, eu tenho 3 atendentes. Mas a parte de 3 atendentes a gente vai trabalhar mais na última matéria, na última etapa da disciplina, tá? Essa primeira etapa provavelmente a gente só fica em sistemas com um atendente só. E aí hoje nós vamos falar de quais são essas variáveis que são correspondentes ao processo de chegada, coisas que vocês conseguem medir, quais que são as variáveis que são referentes à fila e quais variáveis que são referentes ao processo de atendimento e que na sequência o seu cliente sai do sistema. Por exemplo, na fila você pode ter lá uma variável lá, número de clientes na fila. Um exemplo aqui, a gente vai detalhar aqui, mas eu só vou usar isso como exemplo. Número de clientes na fila, eu lembro que eu dei um exemplo lá da linha de produção da Fiat, né? Sei lá, o carro sai do pátio A para o pátio B, esse cara aqui pode ter uma limitação de número de clientes no sistema, entendeu? E se você opera com uma taxa maior, né, com uma resposta maior, você está jogando mais clientes para B. E se B está trabalhando numa condição pior, então eu vou ter uma formação de fila aqui, né? Mas se isso daqui for um gargalo, para você tem que propor uma solução para resolver, né? Mas a variável número de clientes na fila é uma variável que a gente mede, que a gente calcula, né, teoricamente. Então nós vamos falar hoje dessas variáveis aí referentes ao sistema, tá? Bom, quando a gente olha lá um sistema, né, como um todo, a gente tem uma primeira variável que é o tempo médio de permanência no sistema. O tempo médio de permanência no sistema é o tempo que você ficou na fila, tá? Mais o tempo que você ficou em atendimento. Porque se você for olhar a parte da fila e do atendimento, estão todas dentro do nosso sistema, né? Aqui, ó, não está escrito aqui que o sistema é a linha pontilhada, que é o que eu falei para vocês. Então, tempo de fila e tempo de atendimento é o tempo que eu tenho dentro do sistema, né? Então, tá aqui, ó, tempo de sistema. E uma outra variável que a gente consegue medir é o número médio de clientes dentro do sistema. Tá aqui, ó. Então, aqui está fazendo referência ao meu sistema todo, tá? Os clientes que estão na fila mais os clientes que estão sendo atendidos me dá o número médio de clientes do sistema. Então, se você for olhar lá a sua praça de minério como um sistema, os caminhões que estão na fila mais o número médio de clientes no sistema são os caminhões que estão na fila mais os caminhões que estão sendo atendidos pela carregadeira, né?
Então, são essas duas primeiras definições referentes ao sistema. Bom, quando a gente olha lá o nosso processo de chegada, nós também temos algumas variáveis que são referentes somente ao processo de chegada, né? Uma delas é o ritmo médio de chegada, né, representado aqui pelo lambda. Na última aula eu já apresentei para vocês o lambda, né? Então, quando a gente olha aqui para o nosso esquemático aqui, o nosso processo de chegada, ele tem um valor de lambda que faz referência ao ritmo médio de chegada, que é o que a gente acabou de falar. Nós temos também um intervalo médio entre chegadas, né? De quantos minutos, segundos que seja, está chegando um cliente. Essa variável IC, ela também já foi apresentada para vocês na última aula. E aí ela está aqui, ó, uma variável também que faz referência ao nosso processo de chegada. Essas variáveis são calculadas, a gente consegue medir elas no campo, né, para levantar para fazer o levantamento das variáveis, o problema que a gente quer resolver como teoria das filas, né? Ah, tá, e por definição, esqueci de falar aqui, isso aqui já foi apresentado também, o intervalo de chegada é 1 sobre lambda, né? Nós fizemos até um exemplo calculando isso. Temos também as variáveis referentes às filas. Então, quando a gente olha para dentro da fila aqui, que é aqui, ó, que é exatamente esse trecho, quem que nós temos? Tempo médio de permanência na fila, TF, e número médio de clientes na fila. Então o seu problema pode estar sendo expresso em tempo médio de permanência na fila. Então, por exemplo, imagina que o seu problema lá, você tem um custo de mecânico. O mecânico lá da sua oficina, ele tem um custo horário lá, ele tem um salário, então ele tem um custo horário. Se de tempo em tempo esse mecânico ele tem que sair lá da frente de trabalho para ir no almoxarifado buscar o material de trabalho dele lá, quando ele chega no almoxarifado lá, pode ter uma fila, né, que atende todas as pessoas que precisam lá de material do almoxarifado. E aí, até chegar a vez dele lá, ele ser atendido e tal, ele gasta um certo tempo na fila, né? Então, se você tem o custo horário do mecânico e você consegue medir quanto tempo que esse cara está ficando na fila, você tem uma referência do seu custo, do custo de mecânico que você está gastando lá em fila. Tá claro isso que eu falei para vocês? Ok. E aí, se você extrapolar um pouquinho mais e ver que, sei lá, um mecânico custa 5 mil reais lá, você paga um salário de 5 mil por mês, pô, mas por que você não coloca um auxiliar de almoxarifado lá com salário de 1.500? Ah, mas a fila não é toda hora que tem. Mas às vezes o que você deixa de gastar com o mecânico parado em fila, paga em sobra o salário daquele auxiliar, entendeu? Então são essas brincadeiras que nós vamos fazer aqui. Vamos fazer alguns exercícios para isso, né? Então, referente à fila, a gente tem tempo que a gente fica na fila e o número de clientes na fila. Bom, quando a gente olha para o atendimento, o processo de atendimento, eu vou ter também
o tempo médio de atendimento, que vocês chegaram a calcular lá no problema do pedágio do banco, como exemplo, né? Eu vou ter uma variável C que a gente chama ou capacidade de atendimento ou quantidade de atendentes. Vamos ter uma variável que a gente chama de NA, que é número médio de clientes que estão sendo atendidos. E uma variável Mi, que já foi apresentada para vocês, que a gente chama de ritmo médio de atendimento, né, de cada atendente. E por definição, tempo de atendimento é 1 sobre Mi, né, que nós já vimos na última aula. Então, voltando para o nosso sistema, ó, as variáveis associadas ao processo de atendimento são C, TA, NA e Mi. Beleza? Essa folha já está lá na pasta de vocês, tá? Da disciplina. Deixa eu abrir uma outra aqui. Nossa, aqui tá igual. Acho que eu abri o mesmo aqui. Abri errado aqui. Beleza. Ctrl+C, Ctrl+V. Só um segundo que eu... Ok. Bom, quando a gente... Continuando aí, deixa eu dar um zoom aqui. Nós temos algumas relações básicas associadas àquelas variáveis que foram apresentadas, né? Quando a gente olha para o sistema NS, né? Eu já tinha falado que o número de clientes dentro do sistema é o número de clientes que está na fila mais o número de clientes em atendimento, né? Dentro desse sistema aqui são esses caras mais os que estão sendo atendidos aqui, ó. Tá? Então são os que estão na fila mais os que estão sendo atendidos. Bom, por consequência, o tempo que você fica dentro do sistema é o tempo que você gasta na fila mais o tempo que você gasta sendo atendido, né? Essa parte de tempo em sistema de despacho é uma variável que você consegue lá de maneira bem tranquila, né? Porque o status do equipamento lá no seu ciclo operacional ele é medido. Por exemplo, quando um caminhão sai da frente de minério, bom, eu vou falar dos trackers da Devex lá do Smart Mine, tá? De outra empresa, eu não sei se isso é automático ou se essa apropriação é manual também. Você chega lá no caminhão, quando a empresa implementa o sistema de despacho, ela vai lá e coloca um computador de bordo em cada equipamento. E aí você pode usar, por exemplo, um sistema de rádio para fazer a comunicação do status do equipamento com a sala de despacho, aonde você tem um acompanhamento em tela de tudo que está acontecendo. Tá? Numa mina subterrânea, a solução de comunicação que eles fizeram, então, por exemplo, você pode usar um sinal de celular também para comunicar, né, já que você está na mina céu aberto. Numa mina subterrânea,
a parte de comunicação ela é um pouco mais complicada. E o sinal de rádio lá é feito por uma fiação que eles chamam de leak feeder. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a utilizar a linha o leak feeder, que era para comunicação de voz, para comunicar dados, os dados desses computadores de bordo que estavam nos equipamentos. E aí a gente tinha um problema, porque o leak feeder às vezes ele não estava na melhor das condições de comunicação. Mas você estando com rádio lá, aquele saía um pouco chiado, não saía com qualidade, mas para transmitir voz ainda assim funcionava, né? E aí essas linhas de leak feeder que estavam com problema, quando eu comecei a utilizar ela para transmitir dados, elas simplesmente não comunicavam, né? Não tinha qualidade lá esperada para comunicar dados. Então o pessoal lá da elétrica, lá da infraestrutura, eles tiveram que parar para resolver isso, né? Melhorar a qualidade do leak feeder para eu conseguir transmitir dados, para eu ter a informação real do status do equipamento na sala de despacho. Mas aí voltando no caminhão que sai na frente da frente do minério carregado, quando ele sai lá da fila e ele posiciona lá para ser carregado pela carregadeira, ele vai lá e aperta o botão assim, carregando. Então, se a carregadeira gasta lá, por exemplo, 5 minutos para carregar o caminhão, esses 5 minutos que ela gastou, isso é tempo de atendimento, né? Que é uma variável que a gente já apresentei para vocês aqui, ó. Então no atendimento eu não tenho um tempo lá de atendimento. Se eu usar esse exemplo nosso de mina, o tempo que o caminhão ficou lá para a carregadeira coroar lá a caçamba, isso é tempo de atendimento. E aí quando o operador, quando o cara da carregadeira buzina lá falando que o cara do caminhão está liberado, ele automaticamente vai lá e aperta o botão movimentando cheio no computador de bordo lá. Aí significa que eu começo a medir o tempo do caminhão movimentando cheio entre a praça de minério e o britador, estação de britagem. Então, no sistema de despacho eu tenho o registro desse status, tanto do carregamento quanto do movimentando cheio. Quando ele chega lá para bascular lá na praça no sistema de britagem, ele chegou lá, tinha 4 caminhões na frente dele. Aí ele para atrás do último, aí quando ele para, ele vai lá e clica, fila. Como eu tenho um georreferenciamento lá da praça de britagem, aquela fila é computada automaticamente no britador, né? na região ali da britagem. Então aquele sistema ali que é a britagem, né, que eu olho como um sistema, eu estou começando a medir o tempo que aquele caminhão está ficando em fila. Aí quando chegar a vez dele lá, ele movimenta e aí ele aperta lá, basculando, que é o tempo que ele vai gastar sendo atendido pelo britador, né, basculando. E aí geralmente o status muda automaticamente quando a caçamba volta lá, ou pode ser manual também. Aí cai o próximo status lá de movimentando vazio. E aí ele volta movimentando lá para frente de minério de novo. E nisso, já que o status clicado lá é movimentando vazio, o sistema de despacho está gerando o banco de dados referente ao ciclo, ao movimentar vazio do caminhão. E assim sucessivamente. Então, quando isso que eu acabei de falar para vocês foi a descrição dos tempos de ciclo operacional do equipamento de transporte de material, né, que é o caminhão, dentro da mina. Então, se a gente for olhar, isso é muito interessante, né? A gente consegue brincar com esses números, tá bom?
E você tem a mesma coisa para carregadeira, por exemplo. Mais para frente a gente vai ter mais exemplos disso. Bom, outras variáveis, NA é igual a lambda sobre mi, ou tempo de atendimento sobre IC, né? Quando a gente olha para o sistema, nós vimos que é NF mais NA, mas NA a gente sabe que é lambda sobre mi, então eu posso falar que NF é TA sobre C. Essas fórmulas elas sempre acompanham com a gente, tá? Essa taxa de utilização ρ aqui, a gente determina ela sobre lambda sobre mi. E num sistema que a gente tem mais de um atendente, o denominador aqui, ó, que é o mi, eu multiplico pela variável c, que ela é igual ao número de atendentes. Então a fórmula fica ρ é igual a lambda sobre c mi, tá? E isso me dá a taxa de utilização, tá bom? Então P vai representar, esse ρ vai representar a fração média do tempo que cada servidor está ocupado, que é a taxa de utilização. Então, da mesma forma que eu tenho a medida do tempo que o servidor está ocupado, eu consigo calcular o tempo que ele está livre. Né? Já que isso daqui vai me dar um resultado em porcentagem, né? 1 menos esse valor, do valor que eu acho que ele está ocupado, eu acho o valor correspondente do meu atendente livre. Então às vezes você fala assim, puxa vida, mas eu preciso colocar mais um cara lá no almoxarifado que eu não consigo fazer a reposição na prateleira, porque toda hora eu tenho que ir no balcão para atender alguém. Isso eu estou olhando o sistema almoxarifado, tá, gente? Estou usando esse exemplo. Aí o que acontece? Aí eu vou lá, eu tenho os valores lá medidos lá de atendimento, etc. Aí eu vejo que... Porque qual que é a lógica do almoxarifado? O cara não fica lá atrás do balcão esperando aparecer alguém, né? Lá no balcão do almoxarifado tem... Ou vai ter uma campainha, ou vai ter aquelas campainhas antigas, sabe? Uma que você aperta aqui, que você vem com sua mão e bate aqui, faz pim, 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 pim. Ou vai ser uma dessa, ou vai ter uma campainha lá, em cima do balcão lá, sabe? Por quê? Porque o cara que trabalha no almoxarifado, ele não precisa ficar lá atrás do balcão esperando aparecer alguém, entendeu? Então quando não tem ninguém aqui, ele vai lá repor prateleira, não tem jeito. É o serviço dele lá no almoxarifado, funciona assim. Aí o cara tá reclamando lá que, o chefe do almoxarifado tá reclamando lá que precisa de mais gente, porque ele não tá conseguindo repor os materiais lá na prateleira, porque toda hora chega um cara, e aí ele tem que atender o balcão. Mas aí, quando a gente vai lá e mede os tempos lá das atividades, a gente, por exemplo, aqui vê que o cara ficou 40% livre. Entendeu? E aí, como é que a gente faz? Você contrata mais uma pessoa ou você tenta organizar o trabalho dele para gerenciar isso daí? É bem complicado, né? Se você tem a medida lá da atividade e viu que o cara fica 40% do tempo livre, e aí, qual que é a proposta para resolver isso, né? Então são coisas que a gente tem que pensar aí e propor para resolver, tá? Deixa eu abrir uma terceira apresentação aqui. Tá claro aí até o momento, né, gente? Esse aqui eu já abri. Ok. Esse aqui.
Esse slide também está lá na pasta da disciplina, tá? Vamos criar a forma de lit. Só um segundo que eu quero ver se ela está aqui. Tá aqui. Bom, olha só. Aqui estão as mesmas fórmulas, tá? Mas desse slide aqui eu só queria passar sobre esse exemplo aqui, ó. No sistema chegam 4 clientes por hora. Olha, chegam 4 clientes por hora, isso é lambda, né? Não é taxa de chegada, é lambda. O atendente tem capacidade de atender 10 clientes por hora. Capacidade de atendimento de 10 clientes por hora. Essa variável é mi, né? Então nós temos lambda e mi, né? Qual que é a taxa de utilização? Então nós vimos lá que o ρ é lambda sobre mi, né? Esse 4 sobre 10, 40%. Então 40% de utilização do atendente, né? Então significa que ele fica 40% do tempo ocupado e o restante do tempo livre, né? Então, que é o que eu tinha falado no slide anterior. Então a gente consegue fazer medições do nosso sistema com relação à atividade. Um outro exemplo de mina que eu tenho para vocês é o seguinte: se você tem uma mina que você tem poucas frentes de minério e você tem um ciclo operacional, por exemplo, o método de corte e aterro, imagina que você tivesse só uma frente na mina. Significa que depois que você fez os furos para cabo lá com Simba, o Simba vai ficar praticamente parado esperando a próxima vez dele no ciclo operacional. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou falando aqui, vocês estão me acompanhando. Aí o que você faz? Aí você fala assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 2 frentes de minério, 2 realces, que aí quando o equipamento não estiver trabalhando em uma frente, eu coloco ele na outra frente de trabalho. Tá, aí tudo bem. Mas ainda assim, para casar essas 2 frentes, isso pode ser um problema. Tá? Então, se você for olhar o tempo que o Simba ficava esperando a vez dele de novo, seria o tempo livre, né? Aí, como você colocou 2 frentes de minério, 2 realces, significa que parte do tempo daquele primeiro realce que o Simba estaria esperando, ele vai trabalhar para fazer os furos para cabo no segundo realce. Mas ainda assim vai sobrar um tempo, porque não necessariamente vai estar casado a atividade sair do cabeamento de uma frente, sair do furos para cabo de uma frente e chegar na segunda frente e já está pronta para receber o Simba para fazer os furos para cabo, os furos longos. Aí você fala assim, então eu preciso de trabalhar com 3 realces. Mas na verdade isso que a gente está fazendo, a gente está dando flexibilidade para a operação e a gente está reduzindo esses tempos livres, né? Por quê? Porque equipamento de mina é um equipamento muito caro. Então é um luxo desnecessário você ter um equipamento de mina parado lá esperando a vez. Se isso acontece, ou porque está sobrando equipamento na sua mina, ou porque você não está fazendo o planejamento correto para fazer a correta apropriação desse recurso. A ideia é sempre essa. Então os números gerados pelo sistema de despacho são números valiosos que a gente consegue fazer esse gerenciamento. Um problema que existe em sistema de despacho hoje, que eu falo como
como experiência diária lá dos 10 anos que eu fiquei trabalhando em operação, é o seguinte: geralmente as empresas compram lá um sistema de despacho, mas ela não tem um engenheiro de Minas lá lotado só para fazer a análise desse sistema de despacho. Isso é muito comum. Ela vai lá, compra, começa a gerar um tanto de informação, mas ela não tem gente para estar fazendo análise desses números. Porque o cara lá, o engenheiro de Minas que está lá no dia a dia da produção, já era. Você acha que ele tem tempo para ficar analisando se eu posso trabalhar com 6 caminhões ao invés de 5 numa frente determinada? Ele não tem tempo para isso no dia a dia dele da mina, entendeu? E às vezes a empresa não quer. Ela acha que ela colocando o sistema o número já sai redondo. E não sai, você tem que fazer uma análise dessa informação, tá bom? Bom, uma outra coisa que eu já comentei, e eu vou fazer outros comentários, tá, em cima disso e tal. Um outro comentário que eu já tinha feito também é que sistemas estáveis, os atendentes sempre são capazes de atender o fluxo de chegada. Então, se eu sou capaz de atender o fluxo que chega, eu tenho um valor de ρ menor que μ. Bom, eu fiz um exercício da linha de tempo com vocês e vocês foram distribuindo lá os atendimentos e vocês mediram lá os pontos onde teve fila. Não? Vocês não fizeram isso na última aula? Ok. Mesmo que o meu sistema gere fila, porque em determinados momentos lá eu tenho um processo de chegada lá que é maior, pelo fato do μ ser maior que o lambda, eu consigo, não tem problema formar fila, mas ao longo do resto do tempo eu vou consumir com essa fila, entendeu? E isso é uma característica que eu consigo quando eu tenho um μ maior que um lambda, né? Então eu consigo chegar sempre num sistema estável quando eu tenho essa característica, né? E numericamente a gente sempre vai ter um ρ menor que 1. Depois a gente vai ver um gráfico lá, o que acontece, né, quando esse ρ fica sendo maior que 1. O que vai acontecer com a fila lá no seu sistema. E eu orientei um pessoal aí no TCC, que eles pegaram os dados reais no Amina, e aí quando eles simularam no Arena, eles geraram uma curva exatamente desse jeito, sabe? Exatamente. Porque o lambda era gerado pelos caminhões que chegavam na frente de minério. E o μ lá era o processo de atendimento lá da carregadeira, né? Então, como eles tinham essas variáveis isoladas lá, eles mostraram para mim, eles falaram assim: ah, professor, estamos querendo deletar esses dados aqui porque tá meio encheção de linguiça, tal, não sei o que. Eu falei: não, eles são das coisas mais legais que tem no trabalho seu. Ah, mas por quê? A gente não está vendo correlação. Aí eu fui lá, peguei um livro teórico lá de filas e mostrei para eles lá. Falei: olha esse gráfico teórico e olha o gráfico que vocês geraram uns dados reais. Que é exatamente isso, né? Mas essa teoria que eu estou falando agora para vocês é fácil de entender, que é exatamente isso aqui que a gente comentou. Bom, essas equações aqui são as mesmas. Ups. Espera aí que eu tenho que... Essa aqui eu tenho que salvar. E essa quarta... Deixa eu abrir ela aqui de novo. De 4. Pronto.
Bom, as outras duas fórmulas que não tinham aparecido nos outros slides são essas daqui, tá? Que são as fórmulas de Leite, né? Onde eu falo que o número de clientes na fila é lambda vezes o tempo, né, na fila, e o número de clientes no sistema é o lambda vezes tempo do sistema. Vocês vão ver que nos nossos exercícios teóricos vira e mexe os nossos problemas caem nessa fórmula de Leite, tá? Vira e mexe eles caem nessas duas fórmulas aqui. Uma ou outra variável lá que eu tenho que determinar, mas eu sempre estou caindo nessas fórmulas aqui. A gente usa ela em, sei lá, 80% do tempo a gente sempre passa por uma fórmula de Leite, tá? E essas fórmulas aqui eu tenho o resumo delas. Deixa eu ver se está aqui. 5. Não é essa aqui não, mas essa aqui é próxima aula. Bom, deixa eu abrir um exercício aqui. Não é esse. Tá claro aí, né, gente, até o momento, né? Tem erro não. Filas. Pior. Tá. Bom, vamos lá. E eu tenho esse exemplo aí, ó. Eu tenho uma fábrica, foi observado que o funcionamento de um dado setor, observou-se um funcionamento de um dado setor em que lambda é igual a 20 clientes por hora, ou mi igual a 25. Deixa eu parar a gravação aqui para não ficar longe, para não ficar pesado.